Mas, boys, bem-vindos para o último review, para a última análise aí do ano. Essa aqui não vai ser uma análise técnica, né, tática, a gente vai falar sobre isso nos dois próximos dias, vou fazer dos dois lados da bola, tá, ataque e defesa, mas nosso objetivo aqui hoje é fazer um review da partida. O que foi bom, o que foi ruim, o que garantiu a vitória aí de Seattle no Super Bowl, que, na minha opinião, foi mais cuidando da bola, já dando spoiler, do que de fato produzindo. E eu te peço que fique até o final do vídeo, isso aqui não é conversinha não, tá, pessoal? Até eu ver as estatísticas, eu vinha com uma análise da partida. Quando eu vi as estatísticas, vou trazer no final do vídeo para vocês, eu coloquei em xeque muitas das coisas, muitas das percepções que eu tive ao longo da análise, né? E assistindo o jogo ontem também. Então, Seattle aí acabou vencendo a partida, né? Foi um jogo disputadíssimo até o terceiro quarto. Seattle acabou vencendo por 29-13, naquela que foi a revanche, né? De quando o Patriots venceu o Seahawks naquela icônica jogada na linha de 1 jarda. Mas, na minha opinião, foi um jogo bem chato de assistir, tá, pessoal? Eu achei bem monótono de assistir esse Super Bowl. Mas, Coach Xandão, você não acha que foi um jogo de defesas? Caras, eu acho bem legal. Vamos colocar um ponto de partida aqui ideal pra gente. Eu sou fã de defesa, eu fui coordenador ofensivo, eu prefiro treinar a defesa do que ataques, né? Acho muito mais legal a mentalidade. Mas eu gosto de ver defesas no All 22, aquele ângulo aberto que a gente consegue ver todos os jogadores. Ver 3 horas e meia, né, de jogo de defesa e nada funcionando, eu confesso que eu acho chato, tá bom? E a análise que eu vou trazer para vocês de amanhã e depois de amanhã é no All 22. Então esse jogo foi com 12 pontos de field goal até o quarto quarto. É isso mesmo, pessoal, nenhum touchdown até o quarto quarto. A gente já sabia que a narrativa do jogo era quem cuidar melhor da bola vai vencer a partida. Então era um jogo aberto, né? O Special Teams de Seattle aí fez um trabalho muito legal em várias situações da partida que colocou New England contra a parede. Então um par de vezes New England começa dentro das suas 5 jardas ali na linha de -5, né? E isso faz muita diferença porque percentualmente, quanto mais longe, né, você está da endzone oposta, menores as suas chances de pontuar. Isso é um dado muito claro, muito tranquilo aí de se encontrar sobre a NFL. Falando sobre o ataque de Seattle agora, né? Seattle, cada um vai falar um, gente. Correram a bola no perímetro, né? Como se propuseram a fazer o ano inteiro. Então, na análise lá contra o Rams, eu levantei essa bola e falei, será que o Rams vai conseguir parar Seattle no perímetro, né? E não foi bem assim nesse jogo. Achei que o Walker, né, foi merecidamente o MVP da partida, assim como se o Pedro tivesse ganhado, teria sido o Gonzalez, provavelmente, tá, pessoal? Mas Seattle, de uma forma geral, teve dificuldades de mover a bola, inclusive lançando, né? Tava conversando com um amigo meu hoje, ele falou, cara, se fosse outro QB que não o Darnold, talvez o jogo teria sido uma lavada para o Seattle, e talvez teria sido mesmo, né? Não achei que o Darnold fez o jogo da vida dele, não. Tá bom? Agora vamos para a parte crítica do negócio, tá? Já eu falo mais sobre o ataque de Seattle, mas vamos entrar na parte crítica do negócio, que foi o ataque do Patriots. Pô, você tem sua equipe segurando um dos melhores ataques da liga, em 12 pontos até o quarto quarto você não consegue produzir nada, mal completar a fazer aí first downs, né? Fato é, Drake May não conseguiu completar os passes que poderia e, na minha análise, teve uma série de fatores. Acho que teve, né, o fator de ter sentido a pressão, mas isso foi mais pro final da partida. Vamos na ordem aqui, né? Para mim, o principal fator foi proteção, tá? Achei que o Patriots deixou bastante a desejar na proteção de passe, né? A gente viu que eram dois rookies ali do lado esquerdo, né? Do ataque dos Patriots, que estava com um matchup desfavorável à equipe de New England. Mas eu esperava que houvesse algum plano mais sólido de proteção de passe por Drake, né? Eu não acho possível que
McDaniels e, enfim, o ataque do Patriots achou que eles seriam bem-sucedidos o jogo inteiro contra essa defesa de Seattle, contra o front six de Seattle. Eu não acho possível eles terem pensado isso. Mesmo que tenham pensado, era plausível ter levado um plano melhor de proteção de passe. Então, mais chips, 7-man protection, né? Eu acho que Drake May, ele sofreu bastante contato, ele teve a parte dele, mas eu acho que a proteção de passe deixou bastante a desejar, né? A inexperiência desses dois jogadores poderia ter sido suprida, ou pelo menos tentado ser suprida por esquema, por tática. Outras pessoas ajudando ali nesses bloqueios. Então, não vi, foram esses dois OLs, especialmente o Will Campbell, foi exposto, né? Você deu 14 pressões aí, e eu questiono a complexidade dessa proteção de passe. Então, só no final do jogo comecei a ver alguns tipos de tight end, inclusive o TD do May, né? Aquela bola maravilhosa pro Hollins, foi com um tipo do tight end ali, né? Saindo. O Will Campbell, mais pro final do jogo, ele parou de fazer drop back, né? O set que ele vai para trás, ele começou a fazer jump setting, que na verdade ele ataca o defensive end, meio que finge que é uma corrida, dá aquele estilo de corrida pro defensive end, mas é uma proteção de passe. Isso foi mais pra frente na partida. Eu não vi sprint outs, então sprint outs é quando o QB corre, né, em direção à sideline, junto com a linha ofensiva, a gente corta a defesa no meio, né? E a gente tenta completar a bola só de um lado do campo. Por quê? Porque isso tende a eliminar um pouco da pressão, né, que os QBs sofrem vindo de todos os lados. A gente elimina, a gente corta isso pela metade. Não vi. Achei, tá? E aí, assim, dentro da sala de reunião lá são as coisas que acontecem, eu não tenho nada, não tenho acesso à NFL, eu não sou um coach de NFL. Mas eu achei que teve muito mais drop back numa situação em que o May não estava aguentando o tranco, nem o ataque, do que poderia. Pô, na análise lá do Rams, né, eu falei sobre a quantidade de passes que o Matthew Stafford completava contra dois safeties altos, mesmo defesa de Seattle. Passes curtos ali, zona. Seattle jogou zona, embora tenha mandado pressão, né, eles jogaram zona, então tinha vários soft spots ali na defesa para completar essas bolas. Se a gente olhar o outro lado da bola, foi isso que o Darnold fez. Darnold não teve a partida da vida dele, mas ele completou os checkdowns, ele completou bolas curtas, ele completou as rotas quentes, e a impressão que eu tive vendo o jogo, eu vou falar mais sobre isso na análise tática, tá? Confesso que eu não fiz não terminei, né, para ser exato nisso, então siga aí a próxima, talvez eu me desminta, né? Mas a percepção que eu tive assistindo era que o May, né, fazia o drop back, então nada curto, ou não queria pegar nada curto, né, várias bolas longas, e a pressão estava chegando, ele não conseguia nem identificar as pressões, de onde elas vinham, ele não conseguia nem setar o L, né, para proteger aquele local, e muito menos queimar a pressão. Então ele não completava a bola curta, ele não completava a rota quente, a pressão chegava, ele não conseguia ajustar o L para aquela proteção, e ele não conseguia ver a pressão e não conseguia queimar a pressão, ele não conseguia... Assim, foi um jogo bastante frustrante de ver do ponto de vista de QB, de proteção de passe, de plano ofensivo, né? E eu acho aí que tem bastante na conta desse ataque aí. Pressões off the edge, né, vindo ali do perímetro. Pô, a gente viu ela chegando no meio 3 vezes, teve uma quarta que ela foi coletada ali, mas 3 vezes. Pô, o que a gente tá vendo de plano ali, o que a gente tá, né, vendo de rota quente ali, ou o que o QB precisa enxergar ali em termos de proteção para segurar essas blitz vindo do perímetro. E às vezes ele não precisa mandar o L lá não, ele precisa queimar ela, manda o L pelo outro lado, né? Protege o lado cego, sabe que o lado de onde vem a pressão é dele, ele vai queimar aquela pressão, mas precisa ter uma rota lá, o QB precisa ver, então, enfim, acho que eu tô divagando demais aqui em algo que me frustrou bastante durante a partida num jogo de Super Bowl, pessoal. Pô, é um Super Bowl, né? Então, acho que no final também Drake sentiu a pressão, era um jogo muito grande ainda para ele, talvez, e que ele vai aprender bastante com isso aí, assim como o resto da OL, tá bom? Foi só o ataque do Patriots que cagou? Acho que não. Mérito para a defesa de Seattle, tá, pessoal? Quando você joga
com 2 safeties altos, ou seja, você tem um cara teoricamente a menos no jogo corrido, né? Porque eles estão altos, eles vão chegar, é claro que eles vão chegar, né? O objetivo deles é chegar no suporte da corrida, mas quando você tem 2 safeties altos e você consegue parar o jogo corrido ou afetar o quarterback com um rush de 4 homens, tá? Você tá num shape muito bom. Seattle fez mais do que isso, mandou mais do que 4 em várias situações, mas predominantemente esses 4 conseguiam afetar o quarterback. Então você está num shape muito legal, você consegue fazer isso. A vida do QB e a vida do ataque vai ser longa se a sua defesa conseguir fazer isso aí. Então, méritos para a defesa de Seattle, que não só conseguiu dominar fisicamente esse ataque, como taticamente. Quando vinha as pressões, a gente via um safety descendo rápido ali, né, para coletar aquela rota que sobrava, né, um potencial check down que poderia acontecer. Teve até uma situação, um passe um Tyrant, uma rota do Tyrant, acho que era uma tríplice esquerda, né? Vem a pressão off the edge, o Tyrant está aberto, mas o safety desce rápido e o QB, o meia, acaba não soltando essa bola. Então, achei que o plano foi legal e a dominância física também foi muito legal. Da diferença dos 2 QBs, né? Eu acho que o Darnold não fez de longe, de novo, a partida da vida dele, mas completou as bolas que precisava completar e o jogo corrido pelo menos fluiu, pelo menos foi eficaz nas situações que precisava ser eficaz. Vamos para a estatística aqui, final do nosso vídeo, tá, pessoal? Para a gente comentar. Quantidade de jardas igual, 330 jardas, né? Para as duas equipes. Beleza. Vamos às estatísticas aí dos quarterbacks. 19 para 38 do Darnold, 50%, né? E o May foi 27 de 43, 27 completos de 43 tentativas, dá quase 60%. Então o May, teoricamente, foi melhor do que o Darnold. Olha só, estatisticamente. Por que ele não venceu a partida, então teve uma impressão tão ruim? Por causa disso, Darnold conseguiu, né, soltar as bolas, gerenciar melhor o jogo, soltar as bolas que precisava soltar, enquanto o May não necessariamente conseguiu fazer isso aí, tá bom? Correndo a bola, Walker, 135 jardas e 27 carregados, foi para mais de 100 jardas Super Bowl, isso é muito legal. Já no lado de New England, o melhor corredor deles foi o próprio Drake May. E aí, assim, bom, já olhamos QBs aqui, não foi tão diferente, teoricamente o Drake foi até melhor aí do que o Darnold, né? Mas agora vem a parte que nos cabe aqui, ó, proteção de bola. Então, num jogo apertado, Patriots sofreu 3 turnovers. 3 turnovers, né? Foram 2 interceptações e um fumble, né? Perdido, não recuperado. Então, 3 posses. No jogo estava 12-0 no quarto quarto. Se você cede 3 posses de volta, você está num shape muito ruim. Então, é difícil, né? A gente tem a tendência, por isso que eu falei, ó, interessante. A gente tem a tendência a julgar tudo nas costas de alguém. Mas a gente olhar Darnold e May, não foi tão diferente assim, tá, pessoal? Não foi tão diferente assim. O jogo corrido de fato fez a diferença, mas eu arrisco a dizer aí que a maior diferença foi nos turnovers, né? Para vocês verem, o ataque de Seattle, vou falar sobre ele também. O ataque de Seattle teve de eficiência de red zone 25%. Chegou 4 vezes e pontuou uma vez, né? Marcou um touchdown aí, uma vez. O Patriots chegou uma e pontuou uma. Então olha só, né? Então, são várias camadas aí que a gente precisa ir dissecando para falar sobre esse jogo. Nada é tão simples, né? O Coach Brian fala muito isso. Nada é tão ruim ou tão bom quando a gente assiste o vídeo. Então, às vezes, assistindo, né, rever o vídeo, né? Às vezes, então, a percepção durante a partida, e aí quando a gente vê o vídeo, opa, peraí, não é tão assim, quando a gente vê a estatística, não é tão assim, e aí sim a gente vai montando a nossa análise. Por isso que eu acho legal esse papo aqui entre a gente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Foi um prazer aí cobrir a NFL nessa última temporada com vocês. Tem mais esse ano, tem mais conteúdo chegando aqui. Beijo, até a próxima.